Olá, bom dia! Mais uma live. Essa semana que a gente resolveu fazer uma série de lives para falar um pouquinho sobre alguns temas que têm sido tão importantes para nós. Vou esperar um pouquinho aqui o Bruno chegar, meu parceiro no Projeto Constelar. Hoje nós vamos falar da angústia, sobre o amanhã, como olhar para isso. Aqui o Bruno está chegando. Vai ele entrar. Sejam todos bem-vindos. Bom Olá, Bruno, dia, bom dia. tudo bom? Tudo e você? Tudo jóia? E essa angústia em Feliz? relação ao amanhã? Pois é, não é? Sim, Difícil. A gente, por mais que busque o centramento, tem aqueles dias que a gente acaba cedendo a isso, né? Então a gente veio sim, falar um pouquinho sobre isso, né? E eu acho que a primeira grande questão aqui é o amanhã, né? A gente, por mais que a gente leia, escute, veja em todos os lugares o quanto é importante estar no presente, é como se a nossa tendência natural, a vida, as circunstâncias da sociedade, o meio onde estamos imersos, o ritmo ao qual nós nos habituamos, nos leva para esse olhar, para esse foco no futuro, né? Então, eu acho que a primeira coisa que é batida e que todo mundo sabe, mas que é importante a gente reforçar é essa busca por estar no momento presente, né, Bruno? sim. E foi interessante que antes da gente entrar me veio aquela música da Simone, né? Como será o amanhã? Responda quem souber, né? Quem puder. E E a gente quem é que pode, pode, né, Bruno? E e quem quem é que pode, pode exato, responder? quem tiver a resposta nesse momento, né? Ou as pessoas que têm a resposta, se pudessem ter a resposta, o que elas não fariam, né? E a gente não tem esse Sim, controle. Quantos não planejaram a viagem de Campos do Jordão nesse inverno, ou até no feriado de Corpus Christi, e não puderam concretizar? Quantos planos programados, pagos, planejados há anos que não se sim, concretizaram? E aí, como saber? Como lidar com tudo isso quando, de repente, a gente vê, se inscreve para um curso de 30 encontros e não sabe como vai ser esse curso? O que vai exato. acontecer nessas 30 semanas? E que Sim. presente podemos nos entregar e dizer, por hoje, eu digo sim, né? Para o dia de hoje, da forma como ele se apresenta. É um presente. Sim. Então, acho que a gente aqui tem que pensar, né? Primeiro nisso, Sim, eu acho que o foco primeiro, acho que para mim pelo menos funciona, sim, é tentar sempre resgatar essa ideia de que eu preciso sim, estar no presente, por mais difícil que seja, mas que eu realmente só tenho o hoje, porque a gente tende a acreditar que a gente tem garantido o amanhã, que a gente tem garantido o é, futuro. E a gente só tem o momento presente. Isso todas as filosofias dizem, as religiões, quer dizer, quando você pega uma linha mais espiritual, e aí eu acho que a gente introduz aqui também um conceito muito importante. Pelo menos para mim, todos os momentos de maior angústia da minha vida foram aqueles onde eu estava totalmente desconectada de algum tipo de espiritualidade. E aqui eu digo realmente espiritualidade no sentido amplo, né? De pensar o sentido de tudo, o sentido da vida, é, os grandes mistérios do mundo, não apenas uma religião, que também faz parte disso, mas eu acho que até sim, uma busca até mais filosófica que também coincide, está muito presente às vezes na espiritualidade. Então, eu acho que a primeira coisa, na verdade a segunda, né, depois de buscar um estado de presença, é reconectar, resgatar essas grandes questões, seja através de uma religião, seja através de uma busca espiritual ou até mesmo filosófica. Eu acho que quando a gente começa a entender que a vida não é essa realidade que a gente enxerga ou que a gente acessa pelos sentidos, que ela é muito mais do que isso, tudo muda, todo o conceito muda. E aí a gente começa a expandir realmente a nossa consciência, né? Então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso também, sobre a questão, o papel da espiritualidade nesse sentido, nessa angústia, nessa questão de viver no futuro. essencial.
se pensarmos num tripé e tirarmos um dos pés, ele não se mantém. Se a gente olha para nós como seres humanos, em que somos corpo, mente e alma, né? A alma, e aqui eu trago a espiritualidade, essa conexão. Então eu posso trabalhar o físico, ir na academia, fazer atividades, ter um físico bonito, posso ser letrado, devorar livros, mas não ter essa conexão sutil, que ela pode sim estar e se dar através de uma religião. Não, para alguns, uma religião mais dogmática, mais diretiva, para outros, algo mais amplo, mais fluido. Mas o quanto e como isso é importante, trazer essa conexão, porque isso nos conecta a algo muito maior, algo que não temos controle, algo que não, muitas vezes não palpamos, não podemos tocar, sentir, segurar, porque a gente não tem esse domínio, nem essa possibilidade. É algo que está em nós e que estamos conectados. É como a nossa conexão Wi-Fi, a gente não consegue segurá-la, né? Às vezes ela está ótima, de repente ela começa a falhar e eu falo, nossa, mas eu estou do lado da torre ou do roteador, por exemplo. A gente não tem esse controle. Então a espiritualidade, ela nos convida e nos permite estar em contato conosco, com a nossa missão, com algo que está dentro, muito mais interno do que externo. Sim. E quando a gente começa a pensar, né? Qual é a nossa missão? O que viemos fazer aqui? Qual o sentido da vida? Né? Qual que é o nosso objetivo? A gente encontra muitas respostas na filosofia, na espiritualidade, e esse olhar sistêmico, né, que nós tanto amamos, traz para a gente essas respostas, traz um vislumbre do que pode ser realmente o caminho, né? Porque a gente nunca tem a certeza absoluta. E aí a gente vem para isso, essa questão da gente querer estar certo, de ter tudo garantido, de ter o controle, que eu acho que aí também nessa mistura vem essa questão. Eu acho que nós tendemos também a ter o controle de tudo. Então, se eu me cercar de que amanhã eu vou fazer tal coisa, todas essas coisas, e eu vou ter o resultado X, né? Que é geralmente como a gente funciona. Eu acredito realmente que eu vou ter. Só que eu não tenho essa certeza, porque geralmente não acontece como eu imaginei. E aí vem essa angústia da pandemia, né? Eu quero controlar o futuro, eu quero saber onde eu vou estar daqui a um mês, eu quero saber onde eu vou passar o Natal, eu quero saber onde eu vou celebrar o meu aniversário. Então, eu quero continuar nessa ilusão, e aqui eu chamo a atenção, essa ilusão de que nós controlamos, porque nós não controlamos. Nós apenas vamos lidando com o que vai surgindo a cada passo, mas controlar é uma ilusão. Então, Bruno, eu queria que você falasse um pouco também sobre isso, porque para mim, né, nesse tema, além de ter o foco no presente, a questão da espiritualidade, que é importantíssima, é uma busca do autoconhecimento, do sentido da vida, do sentido de tudo. Existe essa questão de abrir mão do controle. Se você puder falar um pouquinho como você vê essa questão. Sim. A questão do controle, aqui eu faço um convite de um passo atrás. Primeiro eu preciso estar conectado à origem, para assim conhecer o meu destino, me conectar ao meu destino. Então, a minha origem são os meus pais. E o núcleo familiar, ele é essencial para o desenvolvimento espiritual. Muitas vezes, os nossos desafios estão na família, não estão fora na rua, não estão na empresa, não estão no governo, não estão na sociedade, estão dentro de casa. Então, assim, se eu não tenho esse olhar para a minha origem, que vai me permitir e me proporcionar esse desenvolvimento, a necessidade do controle, ela se torna mais presente e real. Por quê? Porque eu preciso garantir que algo vai acontecer. E aí eu preciso fazer com que seja da minha forma. Mas se eu não estou amparado, se eu não tenho a minha base, qualquer vento vai me levar para qualquer canto. E assim já dizia a história dos três porquinhos, né? Onde você constrói a sua casa. E muitas vezes, Bruno, Onde você está a falando base? isso, sim, me vem de dizer que muitas vezes nós queremos controlar justamente como que são eles, né? Quero Exato. controlar como que a minha família é, como ela vai reagir, como o meu trabalho será, como os meus chefes. Quer dizer, no fundo, essa tentativa
desesperada que nós temos de um controle é para que a gente não se frustre, para que a gente não se magoe, tenha algum tipo de choque, né? Alguma ferida. Então, eu acho que sim, o controle passa por isso, como você disse, a gente, na verdade, quer controlar tudo, não apenas o amanhã, mas as pessoas que nos cercam. A gente quer que elas realmente ajam como a gente gostaria, né? Eu estou mais preocupado com os valores ou com as pessoas? Com o conteúdo ou com a forma? Então, eu quero que a minha família seja exemplar, por exemplo. Não, eu quero os meus pais perfeitos. Então, eles têm que estar esteticamente apresentados, devem falar de uma forma polida, devem se portar da forma como eu acredito que seja correta. E o que acontece quando a gente coloca uma pessoa dentro de um molde, né? Quando a gente molda essa pessoa naquele formato, a gente limita, a gente impede que ela possa fluir, ela fica restrita. E aí não se tem a plenitude. E não se tem esse controle. Então, querer controlar os outros, querer dizer o que é o certo, o que é o errado, o que é o bom, o que é o mal, é limitar a potencialidade de cada um. Quando eu entro no movimento de julgamento, de crítica, eu não estou falando do externo, estou falando do interno. Se eu não tenho essa conexão comigo, eu não me conecto aos outros. Se eu não tenho essa aceitação em relação à minha pessoa, eu também não aceito o outro. Mas é tão difícil nos conectarmos. E até ontem eu estava falando num grupo de homens. Muitas vezes a gente precisa gritar alto para quem sabe também possamos escutar. Então eu preciso Sim, gritar as minhas verdades, eu preciso gritar aquilo que eu acredito ou que eu gostaria de acreditar. Para quem sabe eu me convença e também escute. Então as sim. pessoas que ficam, que são, né, trazem talvez um movimento mais radical é um convite para avaliar. Será que existe essa necessidade de radicalismo, de crítica, de julgamento, de controle? Para quem sabe, se eu conseguir controlar o entorno, eu também não consiga me controlar. E quando eu trago aqui a questão do controle que a gente está É, discutindo e tudo mais, me vem uma questão ainda maior que isso, né? Porque o controle vem da nossa crença de que nós realmente podemos moldar o nosso destino, que nós podemos ir delineando. E aí a gente entra na questão do livre-arbítrio, de como do quanto realmente nós temos livre-arbítrio. E nesse sim, olhar sistêmico, nós vamos aprendendo que ele é muito menor do que a gente imagina. sim, Muito menor. Então, sim, existirão escolhas, mas elas não são como nós imaginamos, né? O Bert nos mostra que existem questões que virão em nossa direção, no nosso caminho, e poderão vir de várias formas, através de várias pessoas. Mas essas questões, elas virão até que eu, e aqui vem o livre-arbítrio, até que eu olhe para elas e tenha respeito, e tenha um novo olhar, e tenha um novo significado. Mas que elas virão, elas virão. Então, fugir dessas questões só me faz enfrentá-las lá na frente várias vezes. E é um pouco o que tem acontecido com o coletivo com essa pandemia, né? Nós já tivemos grandes crises, nós já tivemos pandemias, e elas vêm também para trazer uma mensagem para o coletivo, para a sociedade, não sim. apenas para eles, também traz mensagens individuais para cada um de nós. Mas nós, como coletivo, nós acabamos ignorando de certa forma. Então ela volta com outra roupagem, mas ela Sim. volta. Então aqui eu acho importante a gente também pensar, né, refletir quanto de livre-arbítrio nós temos, quanto que realmente de controle nós temos da nossa vida, né? O Você tem Bert uma nos fala, fala, eu ia falar, você tem aquela fala bonita do Rio, se você puder falar de como é. sim, é porque, na verdade, estudando, né, as falas do Sim, Bert, estudando, conversando com colegas, é uma coisa que eu tenho que me toca muito, essa questão do livre-arbítrio, né? O quanto sim, realmente eu escolho ou não, né? Às vezes, o que eu leio do Bert é que a gente só tem uma escolha, dizer sim ou não. É fluir ou se debater, mas que a gente vai passar por aquilo. Então, eu sinto que uma metáfora boa
seria que nós estamos todos num rio. E esse rio, ele vai nos levar em direção ao mar, nós querendo ou não. Mas nós podemos fluir e aproveitar essa jornada. Isso não quer dizer que nós não teremos dificuldades, sim, nós teremos, né? Teremos um pouco de frio, talvez, quando nós estivermos flutuando, ou vamos ser um pouquinho arranhados pelas árvores e raízes do caminho. Mas, se nós tomarmos uma outra atitude, tivermos uma outra postura de nos agarrarmos naquelas pedras, nos troncos, desesperados, porque nós não queremos ir em direção ao mar, nós iremos chegar lá do mesmo jeito, só que arranhados, machucados, destroçados. Então, conhecendo o trabalho do Bert, a gente entende que é muito mais uma questão de soltar, fluir, acolher, aceitar, entender que ali há um crescimento, que ali há um aprendizado, ou me fechar, erguer barreiras, me anestesiar, empurrar isso, que vai crescer, porque tudo aquilo que eu empurro, que eu tento me livrar, vai crescer. E eu vou continuar recebendo essas questões de qualquer forma, mas aí eu vou aprender muito mais através da dor do que do amor. Sim. Ainda assim, aprendizado. É uma escolha? Sim, não deixa de ser uma escolha. Muitas vezes, a dor vai fazer parte do caminho. Muitas vezes, os machucados, os ralados vão fazer parte. Mas ainda assim, é necessário seguir. Se na primeira adversidade ou obstáculo eu paro, eu não cumpro aquilo que eu estou programado para cumprir. Mas a vida vai me forçar a seguir. E aí eu vou seguir com muito mais resistência. E aí a gente ouviu na fala da professora Lucilena falando sobre a resistência, né, do professor Pressfield. O que nos impede, o que buscamos ou por que nos apegamos tanto à resistência e não nos permitimos confiar, nos entregar à vida. Então, o Bruno de 20 anos atrás tinha todo um planejamento, uma programação de carreira, de vida, de profissão, de tudo, que mudou completamente. Posso estar falando de 20 anos, mas poderia falar de 2 dias. E quando a gente se permite fluir e receber, os presentes vêm. E uma vez até te falei naquela frase, esteja presente no presente e os presentes serão presenteados. E é isso, ou estou no agora, presente e recebendo e trocando e crescendo, evoluindo, vivendo, ou estou na angústia do passado, né? Ou melhor, na depressão do passado ou na angústia do futuro. Como será Sim. o amanhã? Será? Nossa, mais 30 dias o governo prorrogou, vai ter corte de salário, a economia está ruindo, o Covid não para de matar pessoas, será que eu vou me contaminar? Será que eu não vou? O que será do mundo? O que será de mim? E A aí vida vem está uma passando. pergunta, né, Bruno? O É. que que essa nossa pré-ocupação, ou seja, uma ocupação prévia, consegue ajudar no resultado, né? Eu me preocupar, me angustiar com o amanhã, com o tempo que está levando essa quarentena, o que que isso efetivamente ajuda para que a gente consiga, né, ter um outro resultado? Isso é uma pergunta que a gente precisa fazer agora. O que que ajuda se eu conseguir, de alguma forma, acolher essa minha angústia, ressignificá-la, abrir mão do controle, abrir mão dessa tentativa de interferir nesse resultado que não me cabe e olhar para aquele que me cabe. Então, olhar para as questões que surgiram, como nós falamos na última live, aquelas questões que borbulharam e que vieram mostrar que o caminho, que o meu caminho, em alguns momentos, em algumas questões, não estava legal. Aí sim, será que olhar para isso me ajuda a passar por todos esses estágios da quarentena? Me ajuda a me preparar para esse amanhã? Quer dizer, sim, porque aí eu quero até dar um exemplo do que a gente estava falando, né? Dessas questões que voltam, que retomam e que a gente às vezes empurra e não quer ver. Então, eu já atendi uma pessoa em que seu pai era alcoólatra. E essa pessoa casou-se e depois de um tempo o seu marido também se tornou um alcoólatra.
Essa pessoa separou, casou novamente e o seu marido também se tornou um alcoólatra e o filho já estava começando a beber. Se a gente for olhar para isso, né, muitas pessoas podem dizer, ah, isso é coincidência. Nós não acreditamos isso no olhar sistêmico. Nós acreditamos que essa questão do alcoolismo tem vindo para ela até que em algum momento ela possa parar e olhar para esse pai com respeito e para todos os que vieram depois na sua vida com a mesma questão, com respeito, sem olhar e achar que é uma pessoa fraca, que é uma pessoa acomodada, é uma pessoa preguiçosa. Então, isso é um exemplo, claro, um exemplo maior, um exemplo profundo, um exemplo difícil, mas é um exemplo de como funciona a vida, como nós entendemos, como o Bert nos ensinou, de que sim, as questões ficam voltando. E se nós não olharmos para elas, né? Não realmente tentarmos entender qual é a mensagem, elas vão continuar voltando na nossa vida. É interessante que você falando me veio a imagem de um filme. Quando você vai montar o casting, o elenco, você tem vários personagens, várias pessoas para representar. Você vai ter o mocinho, o bandido, a pessoa boa, a pessoa que tem uma dificuldade, os coadjuvantes, os figurantes, e a pessoa perguntar, mas como uma pessoa se permite ser um coadjuvante? Aquele é o papel certo para ela. Agora você imagina esse coadjuvante querendo entrar na frente, na tela, na frente do protagonista, para aquela cena. Como se dá esse enredo? Como é que essa história fica? Então, assim, cada um de nós tem Sim. um destino. Quando você traz a questão do alcoolismo, a gente pode ter uma visão limitada de ser alguém fraco, ou a gente pode compreender que dentro desse universo maior, cada um está trazendo algo que precisa ser acessado, visto, precisa ser trazido à tona. Então, aquele papel, ele é necessário e importante. E só aquela pessoa pode fazer aquele papel. E quando eu compreendo que estamos todos juntos nesse aspecto e fazemos parte, e essa relação ela é necessária, e o que eu tenho para aprender com isso, e respeito o lugar dessa pessoa, eu também aprendo e respeito e ganho força. Agora, se eu Sim. digo assim, não, eu não quero ninguém aparecendo, só eu na tela, foco só em mim, né? E começo a excluir os demais, ou a rejeitar, não deixar que as pessoas apareçam, eu quero aparecer mais, como que os demais vão se sentir? Será que a Sim. gente tem o poder de controlar a câmera o tempo todo? E aí, dentro dessa questão do livre-arbítrio, do controle e de tudo isso, dessa angústia, né? Quantas vezes nós, como esse exemplo que você deu, nós queremos ser o protagonista. Então, nós fazemos de tudo. E aí a gente vê que ali tem um obstáculo, mas a gente não desiste, né? Eu quero, vai, não, eu quero, eu quero. Quer dizer, a gente foca, a gente idealiza que o nosso lugar é ali, Exato. e a gente, primeiro, não escuta nenhuma mensagem que vem do universo, da vida. Então, todas as coisas que vão mostrando pra gente que talvez não seja esse o caminho, a gente vai ignorando, porque a gente idealizou algo e que a gente acha que esse algo é o melhor para a gente. E aí me vem algo que o Bert fala que eu acho fantástico e eu nunca tinha realmente parado para prestar atenção. Quando nós idealizamos, né, nós traçamos uma meta, um sonho, algo que a gente quer aquilo ali de qualquer jeito, isso está fundamentado no que nós conhecemos do passado, né? Das nossas Exato. concepções que Uhum. acabaram de passar. Do que é E isso conhecido. é muito limitado perto do que poderia ser. Então, às vezes, a gente se contenta aqui quando poderia ser muito maior, mas porque a gente fixou nisso e a gente acha que isso é o ápice, que isso é o máximo, por quê? Porque o conhecimento que a gente tem é só esse, é limitado, a gente também se limita. Então, na verdade, a postura sistêmica é o contrário, eu me abro para aquilo que for certo para mim, para aquilo que vier ao meu encontro. E muitas vezes isso que vem é muito maior do que aquilo que eu queria. Então, às vezes, não vai vir o papel do protagonista, mas vai vir algo tão superior. E aí, aqui, o superior em termos de aprendizado, de crescimento, de fluxo, de conexão com a vida, né? De sensação de paz é tão maior e a gente estava ali limitado, querendo ali aquele protagonista de qualquer jeito, fazendo de tudo, se machucando ali no rio
E a gente não estava enxergando a figura maior, né, Sim. Bruno? É aquela falsa sensação de segurança. Eu me apego ao que eu conheço e me fecho para o novo. E se eu me fecho para o novo, eu não posso receber, eu não posso crescer. Sim, Então, imagina sim, uma criança que recebeu uma roupinha de crochê que a mãe fez e ela gosta tanto daquela roupa que ela simplesmente não quer soltar, não quer tirar, não quer abrir mão, porque aquilo ali é confortável, aquilo é bom. Mas o corpinho dela começa a crescer e chega uma hora que essa roupa começa a apertar. Então, sim. muitas vezes é preciso nos despedir daquilo que nos serviu com honra, com gratidão, com respeito, para receber o novo. Se as minhas mãos, se as minhas mochilas estão ocupadas com o velho, com o que já passou, eu não estou disponível para o novo. E quanto mais eu carrego do passado e dos pesos, mais difícil a caminhada. Às vezes ela não é Sim. possível. E quantas pessoas não se deparam com esse momento em que a vida simplesmente parou para elas? Elas não conseguem mais ir para frente e não entendem por quê. Ah, mas é porque a economia está muito ruim, porque a minha família não me ajudou, porque isso, porque aquilo. E aí começa a colocar as desculpas quando, na verdade, a pessoa está agarrada nas pedras daquele rio. E o fluxo do rio está convidando, se solte, flua, e a pessoa está lá, se agarrando. Sim. E E aí o me que vem, acontece Bruno, com a água? Ela vai aumentar a força sim. para fazer você soltar. Só que aí o que acontece? Quando a água vem muito mais forte, o risco de você se engasgar, ele é Hum. maior também. E me vem aqui transpondo tudo isso para a quarentena, né? É. Nós podemos ficar querendo ansiosamente voltar para o que era, que é o conhecido, mas que é limitado. Nós podemos fazer uma projeção do que nós gostaríamos, mas ela também vai estar limitada, porque ela vai estar presa no que a gente conhece. Ou nós podemos nos abrir, que eu acho que é exatamente isso, porque a gente não sabe o que vem por aí. Tudo é novo. Não. Mas se a gente continuar preso nessa angústia, nesse controle, nessa questão de eu quero aquilo, a crença que é limitante, ela me limita. Como que nós poderemos prever o que será o nosso futuro, né? Ele pode ser muito melhor e maior do que o que foi. Então a gente precisa, como o Bruno falou, entender que às vezes aquela roupa está apertada para a gente. Então aquilo que passou foi ótimo. E aí é importante olhar para aquilo com gratidão e respeito. Tudo que eu vivi até aqui, a minha carreira, se nós estivermos falando de carreira, o meu relacionamento, tudo aquilo foi maravilhoso, me ensinou muito, mas agora eu me abro. Eu me abro para um novo, que eu não sei o que é, Isso. que eu não tento entender, não tento imaginar. É difícil, é uma postura de entrega. É muito difícil. Por vezes, vem de novo aquela, né, como no desenho animado, que tem aqui o diabinho, aqui tem o Sim, anjinho. Às vezes vem, nosso ego fala, imagina, como assim? Você não pode simplesmente se abrir, você agora está desempregado. É difícil, tem conta para pagar. Mas se a gente, o que vai adiantar a gente continuar preso ou a gente continuar se angustiando ou se preocupando? O que a gente pode fazer é realmente se abrir para aquilo que vem para o nosso crescimento. É uma atitude é. de maior entrega, a maior que existe. Novamente me vem uma outra imagem, né? Do plim plim da Globo. Então, assim, ou eu fico no Vale a Pena Ver de novo e fico remoendo e revivendo aquilo que eu já conheço, ou eu me permito, me entrego para o vem aí. Então, assim, começo de ano é sempre aquela expectativa. E a Globo usa aquele logo, sim, sim, qualquer propaganda, mas é o que me vem a imagem. O vem aí. E as pessoas não sabem qual vai ser a novidade. Se vai ter um programa, se vai ter uma mudança, o que que é. Então, isso gera expectativa e como é gostoso você ver o novo. O que que é mais prazeroso? Você receber um presente já desembrulhado ou um presente embrulhado com um laço, a fita e que você não sabe o que é, né? O que que é aquela expectativa, aquele presente te traz? Então, quando eu já sei, é só mais um carrinho, ou o que será que tem aqui dentro? Pode ser que o novo não seja do meu agrado, mas já me gerou aquele movimento, aquele, aquela mudança e aquela expectativa de
Nossa, o que será que tem aqui? Então já pôs algo em movimento. A vida, ela nem sempre a gente vai gostar do próximo passo, mas ele é necessário. Então não muitas vezes idealizar ou achar que, fazer, como né, uma vez você comentou, a poliana de achar que agora vai ter ser tudo bonito e maravilhoso e a vida vai ser linda e perfeita. A vida é linda e perfeita, mesmo com as suas imperfeições, mesmo com as suas dores e dificuldades. A questão é para que lado que eu vou olhar? Eu vou olhar para o lado que faltou ou para o lado que sobrou? Para o Sim, copo meio cheio ou copo meio vazio? Para o que eu tenho ou para o que me falta? E o que eu sim. aprendo com tudo isso? E o caminho que já é conhecido, às vezes a gente tem a ilusão de que a gente pode voltar para ele. Mas nenhum de nós é a mesma pessoa daquele caminho em março onde a gente parou ali. Nenhum de nós é mais a mesma pessoa. Por mais que as pessoas discutam muito sobre será que depois disso as pessoas estarão transformadas ou não? Bem, podem não estar para melhor, podem estar para pior, mas ninguém é mais o mesmo, né? Ninguém, mesmo no sentido da vida, mesmo no dia a dia, nós não somos os mesmos de ontem. Então, esse caminho que a gente fala, esse é mais seguro, porque esse eu conheço, nós vamos voltar modificados para ele. Então, não é mais o mesmo, é uma ilusão. A gente precisa começar a se libertar das nossas ilusões, né? Na verdade, essa vida que nós vivemos aqui Uhum. e que parece tão certinha, tão garantida, tão controlada, não é assim. Ela não Não é há assim. garantias. Todos os dias nós temos provas de que não são, de que Sim. não é assim. Mas nós vivemos nessa ilusão, então é importante a gente se libertar de ilusões, de idealizações infantis, de tentativa de nos mantermos ali no status quo, quer dizer, numa coisa mais confortável. Porque como nós dissemos na última live, a vida não é isso, né, Bruno? A vida é movimento, é Sempre. crescimento. E gerar expectativas é um convite para a frustração. Se eu me permito me surpreender com aquilo que se apresenta, sem gerar expectativa, porque quantos no início desse isolamento, né, disseram, não, isso daqui vai durar poucos dias, poucas semanas, mas em abril já está tudo livre. Estamos em julho, passaram-se 4 meses, amanhã completa 4 meses. E aí eu vou ficar na expectativa de, então agosto tudo vai voltar ao normal. E aí, de repente, chega agosto e talvez o isolamento seja prolongado. Então, se eu fico na expectativa, eu recebo um grande convite para me frustrar. Agora, se eu me entrego e fico de acordo com aquilo que se apresenta e recebo aquilo, bem, hoje eu posso sair, então eu saio. Amanhã eu não vou poder? Amanhã eu não posso. E ok. O que eu posso fazer então dentro de casa? E é viver conforme aquilo que se apresenta e aquilo que é real. Sem planejar, e não um planejamento real e concreto, mas aquele planejamento ilusório. Tudo vai ficar bem, tudo vai voltar como era antes. Pode ser que até algumas pessoas volte ou tentem que seja como antes. Mas será que ela vai conseguir manter? Porque a pessoa já não é mais a mesma. É igual a gente falou, é igual eu querer pegar o meu casaquinho de tricô de quando eu tinha 1 ano de idade, que não serve mais. Aqui, ele não vai mais me servir, mas eu tenho a falsa ilusão, porque eu usei ele um dia, ele era tão gostoso, quentinho, foi feito com tanto amor, mas não tem Então, como. trazendo para vocês, né, esse trabalho da constelação familiar, da filosofia do Bert Hellinger, ele é um trabalho espiritual. Ele não está atrelado a nenhuma religião, mas ele é um trabalho espiritual. E a gente começa a ter uma outra visão sobre a nossa missão. Nós temos 3 missões, sobre as consciências, sobre tudo que atua em nós. Então, quando a gente começa a olhar assim, a se aprofundar, é aquilo que nós falamos. A gente começa a entender que isso tudo que acontece aqui não é apenas o que acontece aqui, existe algo por trás, né? Então a angústia começa a ser olhada de uma outra forma, a gente começa a entender que tudo está a serviço de algo, para mim e para todos, para toda a coletividade. E que
não vai adiantar muito eu ficar me segurando, me agarrando, porque isso não vai resolver. Ao passo que se eu soltar, me entregar, eu sim começo um movimento, porque aqueles que estão ao meu redor, eles começam a sentir essa nova energia, essa nova vibração, esse novo olhar, esse novo comportamento, e eles também começam, por sua vez, a se abrir. E assim a gente vai criando uma vibração, um movimento totalmente diferente daquele no qual nós nos encontramos quando estamos assim presos à angústia, ao controle e tudo mais. Então a gente Isso, quis trazer, pode falar, é. Bruno. Eu falei assim, e se vem esse sentimento de angústia, de controle, o que está por trás? O que, de alguma forma, está atuando em mim que eu não tenho a consciência? E aí é o que você comentou. Existem diversas formas de acessarmos isso. A constelação, ela é uma possibilidade de olhar para aquilo que está no inconsciente ou atuando e nos impedindo de ampliar o olhar. Não é algo mágico, não é místico, não é adivinhação, não é isso. Mas é o ampliar o olhar sobre a minha vida, sobre aquilo que muitas vezes eu estou ainda apegado. Quais são essas crenças? Quais são essas pedras que eu me seguro e que me impedem de fluir de forma natural nesse rio? Então, é ampliar o olhar e olhar o que essa pedra me representa e por que que eu ainda preciso tê-la comigo. E a partir do momento que eu olho, eu tomo essa consciência, eu posso, quem sabe, abrir mão dela. E quando eu abro mão dessa pedra, disso que me impede de fluir, eu recebo o novo. Porque a água ela vai continuar passando. Mesmo que eu me segure, a água flui. Só que eu nunca mais vou receber a mesma água, porque aquela água que passou, ela não volta mais. Então, o convite Sim. é, quanto mais nos seguramos, será que não estamos também deixando de receber? E a Solange diz: não somos passageiros, somos tripulantes. Isso me lembra uma Sim, frase interessantíssima da professora Lúcia Helena, quando ela diz que, na verdade, muitas pessoas são amebas high-techs. Ela fala: a ameba exato. vem para se reproduzir e depois morre. E que muitas pessoas passam a vida exatamente assim. Elas não se questionam, elas não querem entender, elas não se preocupam com o sentido da vida, com o sentido de tudo, ou com qual é o seu crescimento nessa jornada. Então, essa vida passa ao largo e essa pessoa não realmente toma para si as rédeas dessa vida, né? Então, eu acho que é muito importante aqui a nossa mensagem, eu acho que é um pouco essa, esse tomar as rédeas, esse realmente abraçar a vida e ter um papel ativo nessa situação, nessa angústia e tudo mais, passa por esse caminho do acolhimento, da entrega, do soltar, né? E de realmente perceber que nada é por acaso, se conectar com tudo isso, ao invés de passar a vida simplesmente anestesiado. Então, acho que a nossa ideia nessas lives é justamente trazer um pouquinho da importância do despertar, né? Seja por que caminho for, o nosso é o sistêmico, mas existem inúmeros e todos convergem. É uma busca pelo autoconhecimento, uma busca pelas grandes questões da vida, mas é uma busca realmente consciente, é um despertar da consciência. Então, seja por que caminho for, esse momento é perfeito para isso, porque ele mexe com a gente, ele nos coloca a flor da pele, e é aí onde nós estamos mais abertos para realmente receber, né, Bruno? É isso aí. E tá ouvindo minha voz ou tá mudo? Tô ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo. Receber, se permitir receber, se permitir fazer parte. Fazer parte, não é ficar ao largo, não é esperar e somente sobreviver, ver a vida passar pela janela. E eu conheci uma pessoa que viu a vida passar pela janela e vê até hoje. Desde que eu me conheço, desde que eu era pequenininho, é uma pessoa que vive na janela. O quanto essa pessoa de fato vive. Então, eu posso querer a garantia?
e aí eu vou me frustrar, porque ela não existe. Mas eu posso dizer o sim para aquilo que se apresenta e receber presentes que eu nunca imaginei. Eu posso me contentar com um pouco e a vida está me ofertando muito. Enquanto eu nego isso, eu não recebo. Então, o convite, né, esse bate-papo que a gente propôs, é convidar para essa reflexão, né? As angústias do amanhã. Não existem garantias. Tudo não terás. Então, se eu não posso ter tudo, então que a gente possa valorizar o que nós temos hoje. Amanhã podemos ter mais ou podemos ter menos. E a vida é assim. Então, sem falsas expectativas, né? Com um convite para estar presente no real, naquilo que realmente é real. E aproveitamos para convidá-los. Nós já temos a divulgação da nova data do nosso workshop. Nesse workshop, a gente não dá formação em constelação familiar, mas a gente traz esse olhar sistêmico que já ajuda muito aqueles alunos a olharem para aquilo que é consciente do seu sistema e começarem a tomar passos, a dar passos nesse sentido da cura. O que está inconsciente através da vivência de constelações, nós também já retomamos de forma online, em grupo. Mas fica aqui o convite, vamos começar uma nova turma do workshop na segunda-feira. Nós vamos fazer pela primeira vez de manhã, no período da manhã, testar esse horário, porque foi pedido. Então, se vocês conhecerem alguém que se beneficiaria com esse olhar sistêmico, ou se vocês tiverem interesse em fazer, é só acessar o simpa.com.br, W Projeto Constelar. Isso. Bruno? Serão 3 encontros de 2 horas cada, segunda, terça e quarta-feira. É um convite teórico e prático. A gente vai vivenciar, vai ter esse momento de troca e um convite para aprender algo para o hoje. Então, com informações muito necessárias e relevantes. E quem sentir também, quiser conhecer o trabalho de constelação online em grupo, temos, né, na próxima semana, dia 23, quinta-feira, a partir das 8 da noite. A inscrição também, se alguém quiser, pode ser feita aqui pelo mandando mensagem. A gente tem também as informações, o telefone de contato. Agradecemos a todos e desejamos uma excelente, abençoada semana e até sexta-feira, 6h30 da tarde, teremos uma outra live. Gratidão, queridos. Até sexta. Beijo para todos. Beijo.